Olá, sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do nosso podcast aqui no canal da Glup, Grande Loja Unida Paulista. Para quem não me conhece, sou o Sereníssimo Grão-Mestre Cristiano de Almeida. É um prazer, uma honra tê-los aqui novamente em mais um episódio do nosso podcast. E aqui comigo também, tendo a honra de apresentar aqui comigo, o nosso sapientíssimo Grão-Mestre Paulo Rafael. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde, Sereníssimo Grão-Mestre, ao nosso irmão aqui também que está hoje conosco, o irmão Ulisses. É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana hoje. Perfeito, sapientíssimo. Antes de apresentar aqui o nosso nobre irmão convidado, não se esqueçam aí de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante, acionar o sininho de notificações e também compartilhar o vídeo se fizer sentido para você e principalmente para a pessoa a qual o vídeo será dirigido. Maçonaria, sempre falando de liberdade, igualdade, fraternidade, amor fraternal, socorro e verdade, e cumprindo aqui o nosso objetivo, não é, sapientíssimo, de desmistificar a maçonaria, tirar aí o folclore, tirar essas bobagens que são ditas, tentando tirar o brilho da nossa querida e amada Ordem Maçônica. E para isso, hoje nós vamos conversar com o irmão aprendiz, Ulisses. Irmão Ulisses, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Estamos aí para tentar resolver, né? Tentar responder as perguntas. Perfeito, irmão Ulisses. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo, irmão. Nosso irmão, ele é aprendiz, né? Foi iniciado há pouco tempo. Isso. Aqui na Glup, né? Nosso sapientíssimo também frisa bastante isso. Nós damos voz, né? Aos nossos irmãos da Glup. Nós damos voz aqui aos irmãos aprendizes, companheiros, mestres, aos cargos também, para que eles possam aí dizer qual é a vivência deles na maçonaria, a experiência que eles têm, né? Então isso é muito importante. Irmão Ulisses, conte um pouco da sua trajetória recente aí como aprendiz, como que foi, quando surgiu esse objetivo de entrar na maçonaria, fica à vontade. Olha, a maçonaria sempre foi para mim uma curiosidade, né? Eu sempre tive muito interesse de entrar na ordem e através da Glup eu tive esse privilégio de estar conhecendo a Irmandade. E o que eu imaginava é totalmente diferente. Isso é até interessante deixar bem claro, né? Porque eu não imaginava ficar rico, ganhar uma mala de dinheiro, isso daí jamais. Mas, assim, é interessante, porque é muito bonito a maçonaria, né? A maçonaria ela não é só como que eu posso dizer? Uma coisa secreta, onde a gente imaginava, onde muita gente pode até imaginar que ali existe diversas situações. E depois que eu tive o prazer, o privilégio de estar entrando na ordem, eu vi que não tem nada a ver com isso daí. A maçonaria é uma coisa muito bonita, uma coisa muito bela. É maravilhoso, a verdade é essa. Nós costumamos dizer, né, Sereníssimo, que a maçonaria, além de ser uma irmandade, é uma escola filosófica, né, e uma escola de liderança, né? E eu gostaria de perguntar para o nosso irmão Ulisses, o que nesse pouco tempo, irmão, que você iniciou, o que mais mudou na sua vida? Qual que foi assim algo de significância que você passou a fazer ou que a sua esposa, a sua família passou a notar em você? Olha, a tranquilidade, isso daí gerou sim. Isso daí hoje eu paro, analiso um pouco mais, né? Penso antes de tomar qualquer decisão, nada de impulso. Sempre aprender a escutar o outro lado, isso é muito importante e isso daí eu estou aprendendo. Não estou 100% ainda, mas pretendo chegar no ponto certo, né? Isso é muito bom, né, Celis? Porque, na verdade, esse mundo que nós vivemos, as pessoas querem mais falar do que ouvir. Né? E quando nós entramos na maçonaria, a gente aprende a necessidade também de ouvir mais do que falar. Por isso que nós temos uma boca e dois ouvidos, né? Para ouvir mais e falar menos. Então, isso eu acho que é uma coisa que a maioria das pessoas, quando entra na maçonaria, acabam tendo essa mudança e tendo esse senso de saber ouvir a outra pessoa, né? E pensar, repensar e tripensar para poder agir. Algumas pessoas agem e depois pensam. Os maçons, eles pensam para agir. Né? Então, a gente tem que ter realmente essa visão. Né? Realmente, sapientíssimo. E até na questão, meu irmão, familiar, como foi a questão familiar, o apoio da família? Olha, mudou bastante também. Tudo no início, né? Quando, assim, a ignorância, infelizmente, né? A ignorância. Hoje não, hoje o pessoal entende um pouco mais, né? Sabe o que a gente até então pode está abrindo, né? E eles estão vendo que assim a mudança é clara. A mudança é clara, isso daí é óbvio. E uma coisa que eu estou percebendo na maçonaria, que é muito importante para nós, principalmente os aprendizes, estudar. Estudar, conhecer a ordem. Isso daí faz parte da nossa iniciativa, né? Para querer algo mais da maçonaria, né? E a gente não pode ficar estacionado, não pode ficar esperando as coisas caírem do céu. Senão, não tem como a gente
continuar, né? alcançar o nosso ideal. Perfeito. Na verdade, né, Sereníssimo, a gente fala que apesar de nós sermos uma irmandade, a maçonaria ela tem um caminho solitário, você tem que fazer suas escolhas. Sim. Né? E a escolha de fazer esses estudos, uma boa leitura, uma boa conversa sadia com os irmãos, é a escolha do novato que está chegando. Né? Alguns irmãos perguntaram, acho que falou em alguns podcasts atrás, o irmão perguntou o que a maçonaria vai fazer para mim ficar na maçonaria. Na verdade, é o contrário. O que você vai fazer para você ficar na maçonaria? Se você não dedica tempo, se você não dedica esforço, dedicação, fica difícil você compreender a maçonaria e deixar que ela entre na sua vida, para que você tenha, de fato, essas mudanças que o irmão acabou de relatar, que todos nós tivemos. Né? Então, às vezes, a pessoa passa 1, 2, 3 anos e fala, poxa, a maçonaria não mudou nada na minha vida. Mas por quê? Será que você deixou de fazer alguma coisa? Será que você deixou de cumprir com aquilo que você colocou quando você foi entrevistado, quando você foi iniciado, quando você conversou com o seu venerável? Será que você deixou a desejar? Então, assim, nós temos diversos líderes maçônicos, né? E eles são falhos também. Sim. Mas nós temos que ter o mínimo de esforço possível para que a gente possa evoluir. Temos que fazer a nossa parte. Né? A gente sempre fala, né, que a maçonaria é dividida em 33,3%. 33,3% o seu venerável vai fazer, 33,3% Deus vai fazer e os últimos 33,3% é só você que vai fazer. É assim que você tem o sucesso na vida maçônica. Né? Quando você junta esses três elos, o seu líder maçom, a sua vontade e o grande arquiteto do universo, que para nós é Deus. Justo, perfeito, Sapetino. Ótimas palavras, né? Eu não falaria melhor. Exatamente isso. O irmão, qual o panorama que o irmão consegue ali traçar, desde o que você esperava do que fosse maçonaria, do que seria maçonaria, desde essa vivência que o irmão está agora trilhando esse caminho maçônico, o objetivo que o irmão pretende alcançar interiormente, como pessoa. O que mudou nessa questão? O irmão citou muito a questão do estudo. Sim. Qual o panorama que o irmão faz? Desde que antes de você ser iniciado, né, o irmão já deu aqui um panorama do que seria, a partir do momento que você foi iniciado, que você entrou na ordem, através dos estudos, o que você espera, meu irmão? Qual é o panorama futuro? Eu espero aprender muito mais com a maçonaria. Chegar no ponto certo da vida, né? Isso é interessante, né? Eu acho que assim, a maçonaria ela é perfeita. Os maçons não. Né? Nós, né? Perfeito, não somos. A maçonaria é perfeita. Então a gente tem que andar do lado correto. Tentar ser o mais claro possível. Esse é o meu ideal. É querer atingir, ser uma pessoa mais calma ainda. Eu tenho que ainda aprender muito isso daí. Aprender mais, estudar mais, e até quero agradecer aqui ao irmão Vinícius, né? Que ele tem me tirado muitas dúvidas. Eu sempre estou chamando ele no privado, né? No WhatsApp, e pedindo algumas informações. Ele vem me ajudando muito também. Como o senhor também, agradeço o tempo do senhor estar respondendo as minhas mensagens. É isso. Eu quero atingir, tentar ser perfeito, né? Isso é meu ideal, é meu ponto de vista. É isso, já que eu estou na ordem, é isso que eu alcanço. Tentar ser uma pessoa justa e perfeita. É difícil? Complicado. Mas a gente chega junto, se Deus quiser, e o grande arquiteto do universo nos iluminar, para a gente seguir essa jornada bonita e bela. Com certeza, meu irmão. Eu gostei muito, Cerezinho, do que ele falou, né? Fala tentar ser justo e perfeito. A gente sempre fala, né? Talvez perfeitos nós não sejamos, mas devemos ser ao menos justos, né? Sim. E para nós ficarmos na maçonaria como nós falamos, né? Ele falou sobre um jargão que a gente usa muito na Glup, que a maçonaria é perfeita, mas o seu problema veste terno e gravata, né? São seus membros. E para nós ficarmos na maçonaria hoje, só tem uma maneira, se nós focarmos no grande arquiteto do universo. Porque se nós tivermos como únicos exemplos o nosso venerável, o nosso irmão, nós vamos se decepcionar, porque nós somos passivos de erros e todos nós vamos errar. Exato. Então nós não podemos colocar nossa vida maçônica nas costas de um venerável, ou nas costas de um vigilante, ou nas costas de um irmão. Nós temos que estar sempre com os olhos fitos na glória que é do grande arquiteto do universo. Assim nós teremos um bom caminhar. Né? Eu estou esse mês de agosto, agora no dia 30 de agosto, faço 11 anos de maçonaria. Parece que esses dias eu falei que ia fazer 10, né? Já passou-se um ano. Já passou-se um ano. Caramba. Agora no dia 30 de agosto eu vou fazer 11 anos que entrei na maçonaria. E só tem uma maneira de ficar na maçonaria. Se você tiver os olhos fitos no grande arquiteto do universo. Porque você vai se decepcionar com alguns irmãos, você vai se decepcionar com pessoas que vão visitar a sua casa, você vai se decepcionar com veneráveis, mas a maçonaria ela é perfeita. Ela tem a receita para que nós sejamos e possamos aproveitar o máximo que tem de melhor nesse mundo. Então eu sempre falo isso em todos os podcasts, né? É um presente do grande arquiteto do universo para a humanidade, a maçonaria, desde que nós saibamos usá-la, né? Perfeito. Até, Sapientes, perfeito, com certeza.
até incentivador, né? Sempre quando o sapientismo fala da sua idade na maçonaria, por tudo que passou também, né? A vivência. É disso que nós vivemos na ordem, né? A vivência, a experiência. E muito interessante que o nosso irmão falou também da questão do nosso irmão Vinícius, nosso grande secretário de cerimônias, a questão da união dos irmãos, a fraternidade, sempre querer ajudar, sempre, né? Nosso sapientismo falou muito bem. Esse desenvolvimento, ele é único, na verdade, né? Ele é individual. Mas sempre temos irmãos ali que estão aptos a auxiliar. Então, essa fraternidade, né, que o irmão sente, por exemplo, o irmão Vinícius ajudando, os demais irmãos ajudando, isso é fantástico, né? Na verdade, né, Seríssimo? Parece que na maçonaria é uma das únicas instituições que você consegue ver uma pessoa que você colocou na maçonaria galgar, às vezes, um degrau maior que o seu. Sim, né? verdade. Ele passa o seu, não é verdade? E no meio corporativo, né, falando sobre negócios, no meio corporativo é basicamente impossível isso. A pessoa vai entrar na empresa e sempre vai estar abaixo de você. Na maçonaria, não, você vê a pessoa que você colocou lá, ela vai galgar mais que você. Eu tô no grau 18 no filosófico hoje. Tem irmãos que eu coloquei na maçonaria que tá no grau 25, 26, no grau 30. Caramba. Mas por quê? Dedicação, esforço, estudo, tempo. Então tudo isso ele vai colaborar para o seu sucesso na maçonaria. Né? E o sucesso da maçonaria é o quê? É justamente, não é você ter o grau mais alto, é você praticar a maçonaria no seu íntimo, com a sua família, na sociedade, ser uma pessoa melhor, como o irmão falou, né? Mais paciente, mais calmo, pensar mais. Se eles parar hoje com a maçonaria e aprender só isso na vida dele, já valeu a pena ter entrado na maçonaria. Então, são coisas simples que nem precisaria, se você pensar, ser maçom para fazer. Só que nós vivemos num mundo tão atarefado, tão cheio de coisas, que a gente às vezes não consegue ter esse feeling de tomar essa iniciativa. Sim. E a gente precisa estar com os nossos irmãos, ouvindo o irmão mais experiente, ouvindo, às vezes, uma experiência de um irmão que passou por algum determinado dificuldade, a gente pega aquilo como exemplo e nós aplicamos, e aí a gente consegue ter o resultado igual ou até melhor que aquele irmão. Sim. Então, é isso que é bacana. A gente se reúne entre nós, né, onde a maioria dos irmãos são todos líderes, são pessoas altamente inteligentes, então tem muito a agregar numa simples conversa, né? Sim, com certeza. E até perguntando ao nosso irmão, qual era a visão do irmão em relação à instituição maçônica, né? Já explicamos muito isso em loja, a questão da visão de instituição maçônica e de sociedade iniciática. Olha, Sereníssimo, a maçonaria, o que eu vejo, é um local que tem diversas pessoas de diversos tipos de religiões. Então aí já tem um respeito. É um lugar que tem evangélico, tem o católico, o cristão, né? E assim, todo mundo se respeita. Isso eu acho muito bonito na maçonaria, né? Eu acho uma coisa muito... É o que me chama a atenção. O respeito, vamos dizer, a oportunidade, né? A oportunidade. Que a gente acaba também conhecendo outras coisas também, que abre um pouco o nosso enxergar, né? O futuro. Isso daí eu acho muito interessante. É o único local, resumindo, né? É o único local que tem pessoas de diversas religiões e ali todo mundo se respeita. Tá? Isso aí é um ponto de vista que eu acho muito bonito na maçonaria. Muito bonito mesmo. E vale salientar, né, Sereníssimo, que a maçonaria não é uma religião. Exatamente. Né? Ela é um estilo de vida, é uma sociedade iniciática, como o Sereníssimo falou. E essa tolerância, esse respeito é algo magnífico. Né? Você pode ver aí, tem muitas religiões hoje que está pregando sobre tolerância religiosa. E o que nós mais vemos hoje é a intolerância religiosa. Né? As pessoas não respeitam a opinião do outro. E além de nós nos reunirmos pessoas de diversas religiões, nós reunimos também pessoas de diversas classes sociais, diversas etnias. A maçonaria não tem preconceito com nada, com nenhum tipo de raça, classe social. Então é uma instituição onde nós temos um ganho de cultura muito grande em muito pouco tempo. Porque você vai lidar com todo tipo de pessoas. Sim. Então você tem como absorver nessas reuniões que nós temos, tanto informais quanto formais, absorver experiências únicas que talvez em nenhum lugar do mundo você conseguiria fazer isso. Como é que você senta na mesma mesa um muçulmano, uma pessoa do candomblé, da umbanda, um pastor, só na maçonaria? Sim, é verdade. Eu já vi o irmão que é pastor de uma determinada igreja, que é bem reta, e o outro que é pai de santo, os dois bebês Guaraná abraçar e falar que um ama o outro. É só na maçonaria que você vê isso. Isso né? É verdade. Então é uma coisa incrível. O poder que a maçonaria tem de unir as pessoas, vencendo essas barreiras, né, que é colocada pela nossa sociedade, é de grande valia. Né? Então, por isso que eu acho que os maçons eles são bem vistos no mundo hoje por conta disso. Por causa desse respeito e dessa tolerância que deveria sempre ter em qualquer tipo de instituição. Né? Não só na maçonaria, mas em qualquer tipo de instituição. Exatamente, Sapientino. Até realmente nós vemos isso em todas as reuniões, né? Em todas as confraternizações, como nosso sapientíssimo diz, né? Na verdade, assim, nós não sabemos nem qual é a maioria da religião. Eu não sei, às vezes, a religião dos irmãos, né? Porque isso fica até um pouco, eu não diria velado, mas se perde ali essa preocupação, na verdade, de saber qual é a religião do irmão. Então, existe tanta fraternidade ali no nosso meio, de poder ali se reunir, de poder
realmente ter a irmandade e a fraternidade, que a gente até esquece qual é a religião XYZ. Isso é importantíssimo. Na verdade, você vai. A religião do outro não vai influenciar em nada na nossa união, em nossa irmandade, não vai influenciar em nada. Só vai ser uma questão de ganho cultural para você conhecer, às vezes, uma religião afrodescendente, uma religião cristã, que talvez você não conheça, mas não vai influenciar em nada a nossa vivência maçônica. Então, por isso que não faz diferença nenhuma você saber qual é a religião do irmão, a classe econômica dele, não faz diferença alguma, porque não vai influenciar no nosso dia a dia. É fantástico. Dá licença, até vou entrar, desculpa. À vontade, irmão. Eu até uso a religião como um ônibus, né? O ponto final é Deus. E a religião é um ônibus. Só que cada ônibus vai fazer um caminho diferente. E o ponto final é Deus. É o mesmo. Isso é muito importante. Eu levo isso muito para a minha vida e vira e mexe, eu comento isso daí. Eu não tenho preconceito de nenhuma religião. Quem sou eu para falar qualquer coisa de qualquer religião? Mas eu enxergo isso daí, que a religião, na verdade, é um ônibus que está indo para um determinado lugar, que o ponto final é Deus, e cada ônibus, cada caminho vai fazer uma trajetória, né? Eu enxergo a religião desse jeito. E eu acho muito importante, né, o respeito. Infelizmente, o que eu venho observando também, quando a gente fala, comenta alguma coisa, né, de repente uma simples brochezinho já fala, já fez pacto com o demônio, já fez pacto com o diabo, ele deu a sua verdade, isso é mais comum. Aí, por coincidência, o cara troca de carro lá, já ficou rico. Já começou ganhou uma mala de dinheiro. O cara tá com a bíblia desse tamanho, dormindo com o carnê, pagando, né? Verdade. Acontece. É raro, mas acontece sempre. Já deu primogênito. É verdade. Nossa, isso é verdade, né? Até nós tivemos um podcast falando sobre isso, né? Que a cunhada fez essas perguntas, né? Enfim, são muitas bobagens, né? Por isso o nosso objetivo, justamente, é tirar essa visão, digamos assim, né? E o que é interessante também que o irmão disse, nós falamos muito disso, né, meu irmão? A questão da instituição e da ordem iniciática, tá? Expliquei isso pro irmão, o irmão teve alguns casos também aí na sua vida profissional, né? Da questão de instituição. O que é instituição? Instituição é o local... É a potência, é a loja maçônica, é o quê? É a parte administrativa do negócio. Isso é instituição. Por isso que existem diversas potências, existem diversas instituições. Mas a sociedade iniciática é a ordem maçônica, né? Onde nós entramos, onde nós falamos aqui sobre a fraternidade, sobre aprender, sobre evoluir. Tá? Então, às vezes, principalmente no Brasil, se debate muito a questão da instituição. Então, qual a instituição que você é? Qual a potência que você é? Não se pergunta mais nem em que loja você é. Eu sou do tempo que se perguntava que loja você é, não que potência você é. E às vezes tem esses embates, né, irmão? Questão de instituição, questão de potência. Lembrando que ninguém tem a patente da maçonaria, eu adoro falar isso. Vou falar isso até eu partir por Oriente Eterno, espero que eu vá por Oriente Eterno. Espero que você está fazendo por onde. Mas sempre vou falar isso, tá? Ninguém é dono da maçonaria, ninguém fala em nome da maçonaria. Que nós estamos falando em nome da grupo, da nossa potência, falando de maçonaria, mas a gente não pode falar, olha, a partir de amanhã a maçonaria vai fazer isso. Não, a maçonaria é universal, né? Até alguns anos atrás eu achei muito estranho, né, as reportagens dizendo, olha, maçonaria brasileira vai escolher o seu novo grão-mestre. Né? E na época eu já estava no cargo, eu falei, meu Deus, você é substituído, eu estou sabendo. Só que era de uma outra potência, só que elas agem num âmbito tão universal, pensando que é uma coisa só, mas essa questão de instituição. Até os irmãos que entram na ordem maçônica buscando instituição, não ficam muito, né? Até aqueles que buscam maçonaria mesmo, praticar maçonaria, já não ficam. Né? Porque tem que estudar bastante. Agora imagina que ele procura instituição. Por isso que, até tocando nesse assunto, por isso que me causa estranheza, né? Às vezes o irmão entra na ordem maçônica procurando uma carteirinha, procurando um plano de saúde, procurando um benefício. Seguro de vida, um desconto em hotéis. Poxa, a maçonaria não é isso. Tá, claro, a potência e a loja maçônica pode ter isso agregado? Pode, mas é uma questão de instituição. Não tem que ser o objetivo, exato, né? Não é o objetivo da maçonaria, né? Exatamente isso. A instituição maçônica é o quê? Você melhorar como pessoa. Não é isso, Sapientíssimo? Exatamente. E o engraçado, né, você falou, às vezes a gente está falando aqui, né? A gente falou, acho que umas 5, 6 vezes aqui sobre tolerância, respeito. Sim. E às vezes falta essa tolerância e respeito entre os próprios irmãos, né? Das outras potências. Não é porque a minha potência X, Y, Z, eu não posso ter o respeito. Não preciso se aceitar ou reconhecer o irmão. Ter o respeito, porque nós pregamos isso todos os dias. Todo tipo de respeito, seja ele de opção sexual, seja ele religioso, seja qualquer tipo de respeito hoje. Isso é o mínimo para o ser humano. E ainda mais para nós que somos irmãos, independente de potência. Hoje a gente estamos na potência X, amanhã pode na potência Z. Há uns anos atrás, uma potência Y falava casei, agora são amigas. Exato. Daqui a pouco briga de novo e está separada. Exatamente. Então parece uma loucura esse negócio de como é que eu vou falar? Você é meu irmão hoje, amanhã você não é mais? Isso Exato. Não tem como. Algo que nos une. Fala no nosso ritual, fala o que nos une? Uma verdade, a crença no grande do universo. Nós falamos sobre
religião mais uma vez. E é importante salientar que não é religião a maçonaria e nós não precisamos fazer parte de nenhuma religião, mas nós precisamos acreditar em um princípio criador. Sim. Seja ele Maomé, Alá, Buda, Exu, Jesus, alguma coisa. Não pode ser ateu para entrar na maçonaria. Então é bom deixar isso claro. Que um ateu não pode fazer parte da maçonaria. A gente já falou isso em alguns podcasts, sim. Mas como a gente está pegando muito hoje sobre tolerância, sobre a experiência do irmão, é bom salientar isso mais uma vez. Você não precisa ter religião nenhuma, mas você precisa ser, de fato, ter uma crença em algum princípio criador. Seja até o Big Bang, a teoria da evolução, uma teoria. Né? Então vale salientar isso. Verdade, o respeito, né? O respeito. E um dos mandamentos nossos é o quê? Um maçom não deve falar mal de outro irmão. Sim. Ainda mais falar mal da ordem. Exatamente. Eu acho que aí já quebra um pouco da maçonaria, né? Eu acho que, assim, o respeito. Como nós falamos, né, Seríssimo? A maçonaria é perfeita, os homens acabam estragando ela, essas divisões, né? Sim, infelizmente. Às vezes é infeliz em um comentário, né? Às vezes até nós podemos ser infelizes em um comentário que a gente fez, que a gente às vezes falou e não pensou direito, mas nós somos passivos de erro. Agora, o que nós não podemos é propagar isso como um ódio no meio da maçonaria ou no meio religioso. A maçonaria é baseada no amor ao próximo, isso aí a gente sempre fala desde o primeiro grau. O que é baseado na maçonaria? No amor ao próximo. Como é que eu vou falar que eu acredito em Deus, no princípio criador, e eu não prego o amor ao próximo, a tolerância e o respeito? Então é o mínimo que nós precisamos fazer, não para maçonaria, mas para com o ser humano. Qualquer tipo de pessoa hoje ela tem que ter, no mínimo, a dignidade de ser tratada com respeito. Qualquer tipo de gente. No mínimo, né? É verdade, verdade. Enquanto isso, infelizmente, né, se não tiver essa união, tá aí os estelionatários, né? Exatamente, usando é isso que eu ia falar. Da ordem, exatamente. Através, porque eles já sabem desse probleminha que tem, então acaba os estelionatários entrando no meio. Exatamente, inclusive até o irmão leu os pensamentos, né? Estamos em sintonia. É justamente o que eu ia falar, nós já falamos também nos outros podcasts anteriores, fica essa questão de guerra de vaidade, né? Potência XYZ, loja Y, enfim. Enquanto isso, né, estelionatário, pessoas mal intencionadas, a questão dos Illuminati, os Illuminados, né? Aí dando golpes. Cai bastante, né? A gente cai, às vezes, na nossa página, ou às vezes até nos comentários. Mas o que vocês acham dos Illuminati? Vocês trabalham com os Illuminati? Não existe Illuminati. Tem o kit que você inicia em casa, vira maçom em casa, né? Assim, estudo à distância. É um monte de bobagens, né? E nós sempre orientamos dessa forma. Por isso que nós falamos, a maçonaria brasileira deveria se unir, né? Deveria ter um congresso ou uma confederação que unisse todas as potências, tá? Independente se vão se acertar ou não, se vão se reconhecer ou não, mas ter aquele respeito, como nós pregamos aqui, e criar um padrão de qualidade. Nós já tentamos isso, né, Sapientismo, no passado, mas o que acontece? É a maldita vaidade. Né? Ninguém quer perder o poder, né? Exatamente. Acha que se participar de uma confederação, alguma coisa, eu vou perder o meu poder como grão-mestre, a minha potência vai perder ali estabilidade, enfim. Enquanto nós pensarmos primeiramente em nós nunca vamos para frente na maçonaria. Verdade. Maçonaria, o que eu costumo dizer também, na verdade, isso é comum, né? Nós entramos com um desejo egoísta, de uma certa forma, né? De saber, poxa, eu quero aprender, se eu não vou ganhar dinheiro, não vou ganhar um helicóptero, uma mala de 800 milhões de dólares, vamos colocar 1 bilhão aí, vai, tá defasado, eu quero ter um crescimento. E logo depois nós começamos a ver que não é só o que eu quero, é o que os meus irmãos querem. Então, vamos mudar de endereço. Poxa, mas vai ficar longe para mim. Mas para os meus irmãos vai ficar perto. Para alguns irmãos vai ficar na metade do caminho. Então, só o que é melhor para os meus irmãos é melhor para mim. Então, já começa a mudar o pensamento. Agora, se esse pensamento que é passado na nossa fraternidade fosse para todas as fraternidades, né? Claro que alguns vão falar assim, vocês estão sendo sonhadores e tudo mais. Não. Estamos sendo sonhadores ou inocentes, né? Estamos ali propagando o que a maçonaria ensina. Não é isso, Sapientismo? É complicado. Se todos pensassem assim, né, seria mais fácil de resolver esses problemas, principalmente no Brasil, né? E engraçado que é só aqui que tem isso aí. Exatamente. Eu já vi em quase todos os países da América do Sul que lá ninguém pergunta nada pra você. Agora no Brasil, a primeira coisa, qual que é a sua potência? Aonde que quer ser o grão? Pra que isso? Né? A gente fala que a maçonaria nós somos reconhecidos por sinais, toques e palavras que nós aprendemos. Né? Então é utilizar esse método, o método mais antigo de reconhecer uma maçom é dessa forma. Sim. Ou em 1700, lá em 1500, lá em 1100 a.C., utilizava-se isso aí. Né? Então, a gente tem que ver a maçonaria como ela era no todo, né? Na sua essência. E eu tenho recebido muito, nós falamos muito sobre golpes aqui, tenho recebido muita gente que é meus amigos perguntando, eu recebi isso aqui do Illuminati, falou que eu tenho que fazer um depósito, eu falei, corre que isso é golpe. O cara quer me vender um negócio, um livro, uma apostila, um estudo, eu falei, isso aí tudo é golpe. Maçonaria não existe nada pela internet. Você pode ter até um primeiro contato pela internet, mas a maçonaria ela é presencial, dentro dos nossos templos. Você vai conhecer o mestre maçom, é assim que funciona a maçonaria.
nada online, nada virtual. A maçonaria não existe nada feito virtualmente. Perfeito, é sempre maçonaria bom. EAD, né? É verdade, isso aí. É importante, né? É importante reforçar isso. Meu irmão, qual o recado que o irmão daria para aqueles, né? Vamos dizer assim, eu não vou dizer para aqueles que querem entrar na maçonaria, porque é um processo um pouco árduo, né? Sim. Eu costumo dizer que é relativamente fácil você entrar na ordem, difícil você ficar. Mas passa-se por um critério, passa-se por uma análise, né? Tanto da vida do candidato, como também da vida familiar. A esposa ela tem que concordar, enfim. Mas para aqueles que têm o desejo, como o irmão tinha, de entrar na ordem e hoje faz parte, ou para aqueles que têm esse pensamento, sabem que vão passar pelo processo, mas lembrando um processo sério, de uma potência séria, regular, e faz todo o procedimento correto, você não vai precisar comprar nada, você não vai precisar fazer iniciação em casa, ou comprar o kit maçônico, né? Ou nada do tipo. Para coisa séria realmente que nós procuramos fazer, maçonaria regular. Olha, dedicação, estudo e amor. Se a pessoa quer entrar na maçonaria e não quiser fazer isso daí, não entra. Não entra porque é perder tempo. Vai ser, que nem o senhor costuma falar, né? Vai acabar perdendo a essência da verdadeira maçonaria. É isso que a pessoa tem que fazer. Tem que se dedicar. Se dedicar. E aprender. E entender que a maçonaria ela vai exigir muita coisa assim. Exige. Mas pro bem. Isso é importante. Não, volta a falar, não acha que vai entrar e vai ganhar uma mala de dinheiro daqui a 2 dias, 3 dias, que não vai. Então, dedicação, respeito dentro da ordem. Eu enxergo isso daí. Perfeito, meu irmão. Ótimas palavras. Sapientíssimo, estamos chegando no final aqui do nosso podcast. Foi um prazer estar com vocês hoje, receber o nosso irmão aqui, um bate-papo muito bacana. Tenho certeza que os nossos telespectadores, nossos irmãos, os ouvintes aí vão gostar muito desse dia. Foi muito esclarecedor. Eu gosto muito de receber os irmãos aprendizes porque é energia nova chegando, eles estão com gás, né? Então eles passam para nós esse incentivo de a gente continuar essa nossa animação e continuar querendo fazer maçonaria, né? Às vezes o irmão tem 10, 15, 20 anos de maçonaria, já tá meio calejado, já tá meio né? Tá com o pé lá alto cá, e chega esses irmãos novos, eles vão nos dando mais vontade de praticar a maçonaria em sua essência, né? Então, é sempre bom a gente receber pessoas aqui no nosso podcast, né? Os nossos irmãos, não só os aprendizes, mas todos os irmãos, e ver essas mudanças, ver as suas experiências, né? É sempre bacana. Agradeço mais uma vez o nosso irmão por ter vindo. Obrigado. Agradeço o nosso Sereníssimo também por sempre estar me convidando quando estou em São Paulo, estar aqui com ele apresentando o podcast. Estava com saudade. Agora vai começar de novo as viagens aí. Sim. Eu espero que em breve nós possamos estar juntos mais uma vez aí. Deixo aqui a todos os nossos irmãos espalhados pela terra o meu forte abraço fraternal. A quem não é irmão, mais uma vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe nossos vídeos se for interessante para ti. Se você tem interesse, procura uma loja maçônica mais perto da sua casa, fale com um amigo seu que é maçom, clique no nosso link, vai ter o link na descrição, né, Sereníssimo, da nossa página. Façam parte da maçonaria e mudem completamente o seu estilo de vida. Tenham hoje isso que nós falamos na nossa reunião, né, nosso pequeno bate-papo hoje, essa evolução mental, espiritual, moral e social que a maçonaria é capaz de colocar. Aqui, mais uma vez, deixo o meu triste fraternal abraço aos nossos irmãos e obrigado mais uma vez, Sereníssimo, pela confiança e pela força no trabalho. Obrigadão. Eu agradeço, Sapientíssimo. Na verdade, é uma honra, né? O podcast tem que ser eu e o nosso Sapientíssimo apresentando, né? Senão não tem graça. Obrigado, Sapientíssimo. Sempre juntos aí. O Grande Arquiteto do Universo abençoe sua vida. Irmão Ulisses, aprendiz maçom, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado por estar aqui hoje. O Grande Arquiteto do Universo abençoe sua caminhada nos estudos, na evolução. Espero vê-lo aqui daqui a alguns anos, já como mestre, também dando seu depoimento. Obrigado pelo convite e estou à disposição, né? Não sei se foi bem claro nas respostas, né? Mas eu sou um aprendiz, então eu estou me apegando nisso daí. Tá? Boa desculpa. Espero que o próximo tenha um pouco mais seja um pouco mais claro, né? Mas estamos aí para somar. Entrei para somar. Perfeito, irmão. Foi justo perfeito, tá? Obrigado. A todos vocês, aos nossos irmãos grupianos, a todos os nossos irmãos espalhados aí pelo orbe terrestre, por
terra e mar, né? Vamos errar dessa vez. Todos os irmãos aí, independente de potência de loja maçônica, todos os maçons estão debaixo da mesma bandeira maçônica, liberdade, igualdade e fraternidade. Obrigado por terem ficado até este presente momento. Não se esqueça aí também do link na descrição, tem inúmeras informações aí sobre a ordem e nosso trabalho também institucional. Espero que vocês tenham gostado também do nosso breve bode-papo. Logo o nosso Sapientino também estará aí no bode-papo no nosso próximo episódio, se não me engano é o episódio 12. E aguardo todos vocês aqui no nosso próximo episódio do podcast da Grupo da Grande Loja Unida Paulista.